da caverna de Platão, onde, de forma alegórica, seres aprisionados em um mundo ilusório de sombras temiam conhecer o ambiente lá fora. As cavernas exercem esse certo fascínio em diversas civilizações. Belas, intrigantes por natureza, as cavernas guardam muitas vezes mistérios subterrâneos que podem ser deslumbrantes e, ao mesmo tempo, assustadores. Seja pela história, pela geografia, pela beleza ou até mesmo pela exploração de seus mistérios. Essa formação natural vem cativando e aguçando a imaginação humana por séculos, e talvez milênios. No entanto, além do conjunto de fatores científicos e naturais, algumas incógnitas de suas profundezas místicos ou baseados em crenças espirituais colaboraram para que as cavernas permanecessem de forma atemporal e duradoura, impressionando seres humanos mundo afora. E esse mundo freak confidencial, peguem suas lanternas, pois adentraremos num mix de cavernas elegantérrimas, esquisitas, misteriosas e, por que não, cheia de segredos. Logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Calma aí, rapidinho. Eco! E estamos aqui com ele, que parece um bicho vindo da caverna. Rafa Jacona. Pô, bicho, eu pensei que tu ia chamar o Keller depois dessa, o bicho vindo da caverna. Não, mas serve também. Belfort Roxo é o buraco mais fundo do Rio de Janeiro? Não sei, mas com certeza não é o mais próximo da superfície. O Rio de Janeiro tem muito buraco fundo, hein? O Rio de Janeiro é complicado. O Rio de Janeiro tem uma aventura. Inclusive, o próprio estado é todo um buraco ali que é difícil de sair. E aquele que está saindo da caverna, nosso queridíssimo Marcos Keller. Todo buraco é uma caverna se você se esforçar bastante. Pense nisso. Olha aí, perfeito. Exatamente. E temos ela aqui que nasceu na caverna, Ira Croft. Oi, gente. Oi, Rafa. Oi, Keller. Estou me sentindo no Mundo Freak Confidencial Roots, hein? Das antigas aqui, hein? Também quero aproveitar o início desse programa para mandar um beijo pro pessoal do Vale do Ribeira, pessoal do Petar, mais de 300 cavernas só aqui no interior de São Paulo. Então, ó, já que vamos falar de caverna, não tinha como não mandar um beijo pra essa galera. É, isso aí. Gente, hoje o assunto, ele é espeleólogo, porque vamos falar dos mistérios das cavernas, fazer um grande debate aqui, porque afinal de contas o Brasil tem centenas de milhares de cavernas, sistemas complexos, cheios de mistérios, lendas e folclores, e é claro que antes da gente começar esse papo, eu tenho um recadinho bem rápido pra vocês. Vocês sabem que a gente tá sempre precisando. apoia.se/confidencial com o mínimo de R$10, galera. É um negócio que tu deixa lá o cartão e esquece que ele existe. Tem impacto zero no orçamento aí. A gente agradece pra você que está já apoiando. Pra gente significa muito. Agradece também, mesmo que você não apoie, a sua audiência e a sua paciência, mas considere se tornar um apoiador e fazer o Mundo Freak, né, aumentar aí a nossa pirâmide Illuminati pra, quem sabe, trazer novos programas, aumentar a qualidade das coisas e por aí vai, tá bom? Mundo Freak Confidencial, ele é um programa independente e o Aconteceu Comigo também, mas o Aconteceu Comigo não tá sendo publicado. Por quê? Por causa do Apoia-se? Não tem nada a ver. Porque, na verdade, temos uma grande surpresa que a gente ainda não anunciou, mas vamos dizer que o Aconteceu Comigo terá umas mudancinhas e teremos novidades em breve. Fiquem atentos a esse mês de março que entra aí com bastante surpresa. E pra gente não demorar muito nesse recadinho, eu tenho 2 anunciozinhos pra fazer pra vocês, que é o primeiro. Vocês gostaram do vídeo do YouTube? Pra você que não sabe, tá dando mole, a gente teve um estouro no nosso canal do YouTube, porque a partir da sexta passada, a gente anunciou que ia começar a publicar toda sexta-feira, mais ou menos ali pelo meio-dia, vídeos incríveis pra vocês. Pra você que não sabe, Murilo, deixa um trechinho pra gente do papo que rolou. Você não sai no primeira hora, antes das estradas ficarem lotadas e tudo mais, você tem que se trancar na sua casa, supondo que é uma casa que tenha portas de qualidade, um muro, porque a maioria desses zumbis não vai pular o muro da sua casa. E ali dentro, tá todo mundo
se matando fora e você ali dentro tá protegido. Comendo Você miojo. vai ter seu miojo, seu gás, sua luz. Aí depois de algum tempo, quando Que tudo... gás é esse? O mundo acabando, meu gás aqui é o que? É Umpa-Lumpa que entrega teu gás? Sabe, botijão de gás! Aqui em São verdade, Paulo não tem. Mas tem que estocar botijão de gás, né? Não, pô, Tem que botijão ter de gás dura estoque. 2 meses. Não, Rio de Garrafa de Janeiro. água. Você tinha cheiro de cocô na água. Caiu, tá lá a estação de tratamento de água, caiu um zumbi. Já não pode mais beber água. Não, mas aí, pô, aí depende. Porque... Não depende, não. Isso não depende. Depende. Tem uma coisa que isso não depende. Depende, porque aí você fecha o registro e você vai ter a caixa d'água ali na tua casa, que vai durar uma semana, pelo menos. Tá bom. Se parar de tomar banho todo dia porque é emergência, dura até 3 vezes mais. Pô, Rio de Janeiro realmente é uma boa simulação mesmo de apocalipse. Imagina esse papo em vídeo, gente, com vocês olhando as nossas carinhas. Então, galera, dá uma chance, vai lá no nosso YouTube, só procurar por Mundo Freak, ou entra no post desse episódio aqui do podcast, que a gente vai deixar linkado aí o canal do YouTube, com os vídeos, etc. Toda sexta-feira um vídeo novo e... eu fico agradecíssimo se vocês assinassem o canal, clicassem no sininho. Toda aquela lenga-lenga que o youtuber gosta de fazer, a gente vai começar a fazer também, só que lá, né? Siga a gente nas nossas redes sociais também, @MundoFreak em tudo quanto que é canto, no Twitter é @Mundo_Freak. Nos apoie, como sempre, etc e tal. E o último anúncio da noite é o seguinte, eu gostaria de fazer um apelo para você que está escutando. Nós temos um público incrível dos mais diferentes credos, regiões, pensamentos, vieses e, por que não, também criações diferentes. E eu vou fazer aqui um anúncio bem interessante para você, principalmente que mora aqui pela região de São Paulo, ou pode ser também em outras regiões, não tem nenhum problema, né? Para você que trabalha como comercial para empresas, marcas, agências, ou que tá aceitando freelas, por que não, né? Para você que gosta de vender o trabalho, trabalha nesse meio da publicidade para trazer leads, para, enfim, né, trazer mais dinheiro pra gente. E tá precisando. Para você que trabalha aí nesse meio do comercial, para você que gosta, entende de podcast, né, tá aqui sempre com a gente, dê um alô pra gente lá na nossa DM ou no nosso e-mail, contato@mundofreak.com.br. Coloca lá, Andrei, sou comercial, eu queria conversar com vocês. O Mundo Freak é sempre um canal aberto para as marcas, etc. Então, inclusive, se você trabalha aí para uma grande empresa, para uma marca que tá sempre fazendo publicidade, a gente sempre deixa aberto aí o Mundo Freak, porque o Mundo Freak, poxa, é um público que a gente alcança aí dezenas de milhares de downloads, às vezes centenas de milhares de downloads, e estamos com as portas abertas para qualquer tipo de produto, para qualquer tipo de ideia, para qualquer tipo de livro, filme, enfim, sabonete, geladeira. E porque os freaks também compram, né? E a gente tem sempre excelentes resultados. Então, é a primeira vez que acho que eu tô falando um pouco disso nesse sentido, porque acredito que muitas vezes vocês encaram o programa, ele tem essa faceta independente, vocês escutam as propagandas, mas isso, além de trazer a oportunidade de apresentar pra vocês produtos que sejam interessantes, que tenham a cara de vocês, também é interessante pra gente, porque, poxa, faz com que a gente consiga reinvestir dentro do próprio podcast. Então, caso você tenha uma marca, uma empresa, um produto que gostaria de fazer um anúncio no podcast, contato @mundofreak.com.br. Você trabalha no comercial, agora você não precisa nem vender o produto pra mim, você só trabalha, tem interesse de fazer um freela, alguma coisa nesse sentido, apresentar uma ideia legal, também vem contato @mundofreak.com.br, vamos conversar, estamos bastante abertos. E é isso, gostaria apenas de deixar isso registrado aí, caso você se interesse, entre em contato que a gente quer muito conversar com você. E pra gente não se estender muito, anuncio aqui que os recados acabaram. Vamos pro podcast? Então é isso, galera. Vamos pegar aí nossos canarinhos. Quem sabe ficar triste, quem não sabe ficar feliz, né? Pega aí seu canarinho, vamos ligar aí as nossas lanternas e vamos falar sobre essas cavernas cavernosas aí, galera. Tem umas histórias fantásticas aqui que a gente quer compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Vamos lá, meus cavernosos, tudo bem com vocês? Seguinte, caverna, né? Desde que eu descobri que o estudo de caverna se chama espeleologia, por quê? Porque eu gosto muito de ler livro de ufologia. Livro de ufologia você encontra de um tudo, né? Inclusive, existe grande mistério aí, envolto do, por exemplo, o caso Varginha. Tem teorias que falam que não são tão populares quanto a hipótese de que eram os cachorrinhos dos extraterrestres, foram deixados aqui. É a teoria de que são seres viventes no planeta Terra, só que advindos de um mundo diferente, né? Um mundo subterrâneo. Porque afinal explicaria o fato de serem criaturas meio peladinhas, com olhos grandes, meio desfocados.
com a pele meio... aquela pele meio molhadinha, né? Como se fosse um anfíbio. E também por não se alimentar, né? De coisas que existiriam na superfície. Então, o seu modo de vida seria diferente, né? Existem teorias que falam sobre esse tipo de coisa. E criaturas que vêm de caverna tem de tudo, né? Essa de Varginha fala que é o bicho da caverna. Aí tu vai procurar que tipo de bicho, aí o pessoal vai dizer que é capivara sem pelo. Eu falei, aí não, pô. Aí me pegou demais, aí não dá. Mas tem mesmo. E assim, eu acho esse assunto muito interessante, né? Porque desde os primeiros episódios do Mundo Freak Confidencial, cara, eu lembro muito quando a gente gravou lá sobre as crianças verdes da Inglaterra, que tem aquela teoria da Terra Oca, né? Que é uma bobagem, óbvio, né? Porque é um mundo cético confidencial, né? Tem que te lembrar disso. Mas eu acho muito legal, cara. Porque dá pra gente imaginar, tipo, mundos desconhecidos que estão ali próximos do nosso. E que muitas vezes são tão críveis ou tão não críveis quanto várias outras teorias que são mais populares, né? Eu particularmente gosto muito. Teve o filme do Godzilla vs King Kong, que fala da teoria da Terra Oca, né? Que o Godzilla atravessa metade da Terra com uma baforada atômica. Foi praticamente um filme científico, um documentário praticamente, né? Então a gente tem diversas dessas questões. E a gente não precisa necessariamente ir pra Terra Oca, né? Só de você acreditar que poderiam existir complexos, super complexos, né? De longos e profundos e com... extensos. Não, eu já não sei. Isso aí você tá julgando a Terra do outro. Isso aí é xenofobia contra o subterrâneo, né? Disse extensos. Ah, extensos? Eu entendi tensos. Quem entendeu fala? Não, extensos. Um cara de Belfort Roxo falando que o lugar é tenso. Lá vem o Jacaúna falando de RPG, vai falar do Underdark, né? Como que tá em português? É subescuro. O mundo das cavernas embaixo de D&D. Tem os mundos dos anões, né? Dos trolls. E no caso do D&D, né? Agora que o Kelly puxou, do RPG em si não é nem uma terra oca. São somente complexos gigantescos que ficam embaixo da terra. Não é terra oca, a terra continua tendo supostamente igual a nossa terra, né? Tem o núcleo, tem as camadas. Porém, nesses mundos de RPG tem profundidades que tem imensas grutas, cavernas colossais às quais pessoas moram. Então, algumas pessoas acham que é terra oca, mas não tem nada a ver. É só uma sociedade intraterrena, mas em túneis, em cavernas. E é incrível pensar que o RPG, D&D, Dungeons & Dragons se preocupa com veracidade científica mais do que muita gente que acredita na Terra Oca. Então, pensem sobre isso também. É porque tem uma certa mística relacionada a isso, porque, tipo assim, as pessoas mal entendem geografia que gerar geologia, né? Porque, tipo, se fala, não, porque existe um complexo mundo de cavernas que poderia viver toda uma sociedade. Aí a pessoa, caraca, só teria espaço nisso se a Terra fosse oca. Mas, tipo, cara, se você for ver a quantidade de distância que a gente já conseguiu penetrar dentro da Terra, que é um negócio que, tipo assim, pra gente seria um negócio abismal, assim, de profundo, quando você vê na escala do planeta, aquilo ali não é nada. Tipo, a gente tá tirando sangue sabe, do planeta, não é... A gente não tá atravessando ele. Então daria pra fazer coisas bastante profundas, né? Se não me falha a memória, o túnel... Enfim, o buraco mais profundo foi cavado tem cerca de 11 quilômetros. Né? Bastante, cara. E a diversidade de seres, né? Eu acho que é a mesma coisa que quando a gente imagina nos grandes oceanos e grandes águas, né? Pode não ser uma sociedade como essa, mas assim, é gigante o ambiente e o tipo de vida que pode haver ainda nesses espaços. E dá pra afirmar também que cavernas sempre tiveram intrinsecamente ligados à nossa sociedade, desde Homo sapiens, né? De que a gente sempre usufruiu, né, da existência de cavernas, né, para se esconder, para ter nossa primeira, vamos dizer assim, uma espécie de moradia de fácil acesso, em que você consegue guardar suas coisas, acender uma fogueira, tomando cuidado para não se matar junto, né, por causa do gás carbônico. Mas é muito profundo. Inclusive, a gente se comprova isso muito, né? Com essas questões antropológicas e arqueológicas, né? Quando a gente acha indícios, né? De civilizações. Civilizações acho que não, né? Mas de agrupamentos de humanos que viviam, ou pelo menos usavam a cavernas com utilidades diversas. Seja para propósitos religiosos, seja para descansar, né? As pinturas rupestres, né? Como sendo talvez o primeiro tipo de linguagem, talvez o primeiro tipo de magia, né, Keller? A caverna tá bastante ligada a essa questão esotérica também, né? Sim, tem essa possibilidade. Cara, quando a gente fala das cavernas na cultura, é muito louco pra onde que isso consegue ir, assim. Você pode, na tua cabeça mesmo, se você buscar, lembrar que você sempre tem a caverna associada a alguma coisa mais mágica, né? Então, não é incomum você encontrar a história, sei lá, a caverna do Aladim, né? Uma caverna como um lugar de proteção, a caverna como um lugar confortável, porque é uma bate-caverna da vida. Então, você sempre tem algumas posições assim. Mas, misticamente, espiritualmente falando, não é incomum você descobrir que várias práticas religiosas, espirituais, podem
podem ou têm sido feitas em caverna ao longo do tempo, né? Vai ter algumas sociedades que vão afirmar que é como se fosse um útero da terra, como se fosse um lugar para meditação e para retiro. Você pode ver isso também. Tem templo, tem monastério que já foi construído dentro ou ao redor de cavernas também. Então você tem toda uma mística dentro daquele lugar por várias coisas, né? Um exemplo, assim, em algum momento a gente pode acabar falando da terra natal de Dona Ira Croft, que está aqui conosco, que lá tem a Caverna do Diabo, né, que é um complexo de cavernas que você tem ali na região de registro, né, lá para aqueles pedaços, e é linda, e cara, a gente que já entrou em caverna aqui, acho que você é ouvinte, se você já entrou numa caverna um dia, provavelmente você fez, ou de dia, né, porque você não é louco, ou você fez isso usando uma lanterna, e se você entrar com a lanterna, é mais seguro, porque você não tá consumindo oxigênio, dependendo do quanto você penetra na caverna, você tá lascado, mas você perde uma dimensão da caverna que é fantástica, que é o efeito do fogo na parede de uma caverna. É verdade, nossa, é incrível. É maravilhoso, porque o fogo ele não é uma luz estática. Então, a caverna tá mexendo. Na hora que você acende uma tocha ou uma fogueira na caverna, ela tá se mexendo, a parede parece estar respirando. Tem até gente que teoriza que é por isso que você tem algumas pinturas rupestres que elas têm, sei lá, 2, 3 patas, assim, que você vê 5, 6 patas no animal. Porque dependendo de onde tá batendo a luz, mostra a pata ou pra frente ou pra trás. Então, no fim, você pode ter uma animação, uma tentativa de animação na parede de uma caverna. É uma parada fantástica. E aí não deixa de colaborar para toda a ideia de uma mística, né? Toda a ideia de um poder, toda a ideia de um local de segredos. Isso aliado a pouco oxigênio que você tá consumindo com fogo e talvez uma droguinha, rapaz... É sugestivo, né? Todo o ambiente ali é sugestivo, né? Como Fantástico. Você deu o exemplo do fogo nas paredes. E às vezes até sem fogo, né? Lá no Petar, em uma das cavernas que você faz o passeio, que você pode conhecer, tem um exercício em que todo mundo apaga tudo e fica no breu, assim, no escurão, sabe? E mesmo no breu, você consegue ver os movimentos dentro da caverna e tem toda essa ambientação mística, fantástica, que ela reflete. Pô, é uma formação rochosa, né? Irregular, nunca vai ter uma caverna igual a outra, nunca vai ter uma caverna, sabe? Ela pode parecer em alguma coisa, mas nunca vai ser sempre diferente, né? A sua formação, a sua rocha, a sua localização. Tem com água, tem com terra, vai ter ar. Então você tem todos os elementos que a gente pode usar e imaginar, né? De místico, né? Perfeito. E é por isso que ela tem normalmente essa ideia de, sei lá, você tem várias lendas sobre, né? De cabeça aqui dá pra você lembrar que tem uma caverna em Creta que foi considerado um dos locais de nascimento de Zeus. Então, pô, um deus nasceu na caverna, né? Você tem algumas linhas teológicas que falam que a manjedoura de Jesus provavelmente esteve em uma caverna, né? É uma possibilidade. Você tem na literatura e na arte no geral falando sobre caverna como local de mistério, de isolamento, de transformação. Tinha alguns treinamentos xamânicos que já foram feitos em cavernas. Tinha uma caverna, eu não vou lembrar agora o lugar do Japão, que é uma caverna que os povos locais que têm uma cultura xamânica e xamanismo aqui como um grande ideia guarda-chuva mesmo, né? Uma série de práticas que não são bem estruturadas e tal, que você entra por um lado da caverna e você vai andar 2, 3 dias ali dentro e você sai do outro. E qual que era a ideia? Você vai experimentar a morte ali dentro. Porque é silêncio, isolamento, escuro, você vai tateando o chão. É uma linha quase reta, assim, é difícil de se perder, não é pra isso. Mas você vai passar esse período ali dentro. Você vai dormir na pedra, você não vai dormir, tu vai ter alucinação. Se tu dropou alguma coisa, você vai ver pelo caminho. Então era esse processo de mística mesmo, de eu entrar e de eu sair do outro lado. Então tem muita coisa que envolve caverna que vai bem para além, né, da pedra e do buraco que ela tá. Essa ideia do renascimento da Mãe Terra, do ritual, é bem interessante mesmo. As cavernas, tipicamente também, elas transmitem, como eu tava falando com o Andrei antes da gente começar a gravar, que a gente assiste nas lives, lá no canal Mundo Freak, quer me ouvir falar com a galera, faço live 4 vezes por semana, oportunidade aqui, ó. Sábado, domingo, segundas e quintas-feiras, sendo que quinta-feira é live de RPG. Então você tem lá a oportunidade de conversar comigo, assistir vídeos de terror, trocar ideia e assistir reacts. E aí de vez em quando a gente assiste coisas de caverna. E aí o André perguntou, pô, mas o que é um react de caverna? Não, André, é assustador, mano. Os caras entram nos lugares, não tem demônio, não tem fantasma. Um vídeo ou outro tem uns vultos estranhos, uns barulhos esquisitos, né? Mas é assustador e a aflição que dá de ver
2, 3 pessoas. Às vezes quando a pessoa tá sozinha, então é pior ainda. Que tu fala assim, ele só não morreu porque postou. Mas esse cara vai morrer. O postou foi encontrado o aparelho, né? Não, pode ser também. Teve um cara que entrou, não é caverna, mas foram as catacumbas de Paris, que o cara ficou perdido. E aí ele começa a falar no vídeo, eu tô aqui perdido tem 3h30, minha bateria tá acabando, e eu tô desesperado, tô tentando me acalmar. E ele vai andando, e aí ele encontra 2 pessoas e ele fala, eu não sei se as pessoas vão me fazer mal, mas se eu nem falar com ninguém, eu vou acabar morrendo, porque minha bateria vai acabar. E a gente assistindo, a gente assim, meu Deus! E aí as pessoas, não, vai ali e tal, e aí ele meio que corre, e aí encontra a saída. Ele, ainda bem, mas nunca mais eu entro nesse lugar. Eu falei, porra, Michel. Catacumbas de Paris é da hora. Eu teria medo de me perder nesse lugar também. Eu acho que lá é meio esquisito. E lá eu acho que tem uma vibe meio bad. A vibe mágica, assombrosa ali, eu acho meio bad, sabe? Eu tenho medo. Calma aí, né? O nome do lugar. As fucking catacumbas de Paris. Não, é porque, pô, eu acho, sei lá, meio bad, né? Tipo, você tem paredes com 300 crânios, né? Colocados assim. Mas é eu acho meio estranho, não sei se é. Teve um tempo que eu acho que era o Airbnb, Paga Nós, que fez um rolê que você podia ser sorteado pra dormir nas catacumbas de Paris. Tipo, montaram uma mesinha, ia ter uma janta e você ia tirar um ronco lá dentro, saca? Teve uma creepypasta, que eu não sei o quão verídico é, das catacumbas de Paris recentemente, que é o seguinte, as catacumbas de Paris você pode fazer expedições controladas ali, né? Você tem guias locais e tal, mas elas são tão extensas que é literalmente quase uma cidade inteira lá dentro, né? E o que rola de lenda é que existem grupos que moram lá, sem tetos. Não duvido. E a questão é que no TikTok, começou a ter um pouco dessas lendas voltadas de que se você, por exemplo, uma galera jovem que ia lá pra beber e tal, tipo, ia pelo guia, só que em dado momento da expedição ali, meio que dava um pinote lá e entrava em lugar que não podia e ia adentrar e tal, e tipo assim, tu leva mapa, tu leva celular e tal. E a lenda conta que um grupo de pessoas fez isso, se perderam, obviamente, né? Encontraram algumas dessas pessoas, essas pessoas roubaram o mapa e o celular e deixou a pessoa lá. Ô, louco. E aí é uma parada que, tipo, a lenda conta que, tipo, você não conseguiria mais sair de lá, saca? Como eu fiz esse react recentemente, eu sei mais ou menos de cabeça. O que acontece? Existe uma parte que são das catacumbas, que são um passeio turístico. É um lugar muito grande, que você anda lá 1h30, e aí é onde tá os ossários, onde aí conta a história do francês quando fez isso, tirando de cemitérios da cidade, aquela coisa toda. E a maior parte das catacumbas, que são centenas de quilômetros, literalmente, não pode entrar. Mas tem entradas, assim, que a polícia sabe onde é, eu não sei porque eles não vedam, né? Que os jovens vão pra fazer festa rave, vão pra passear, vão pra copular, vão pra namorar. E a polícia, e tem um grupo da polícia de Paris que é especializado em andar nas cavernas e encontrar as pessoas para expulsá-las e eventualmente salvar algumas pessoas. Então sim, eles relatam que hoje em dia é mais incomum, mas eles podem, já encontraram pessoas mortas dentro da caverna, e aí, né, tira o corpo, identifica e faz todo o processo. Mas sim, vida que segue, né? Vida que segue, é mais ou menos isso. É proibido entrar, paga multa. A multa é caríssima, acho que são 15 euros. A multa. Cara, depende. Pra mim é caro hoje em dia. 15 euros tá uma grana. É que é o tipo de multa que ninguém vai deixar de ir por causa de 15 euros, tá ligado? Com certeza. E de algumas pessoas também ele pararem lá, né? Moradores de rua, né? Já aconteceu isso da mesma forma que acontece os sumiços de pessoas aqui em São Paulo, gente. Até porque Paris e São Paulo é muito parecido no sentido de distanciamento social entre as pessoas. Então, ao mesmo tempo que a Cidade Luz é muito rica, é uma cidade que também tem uma pobreza muito grande, pessoas imigrantes lá que são moradores de rua. Então, muitos desses moradores se perderam muito dentro desses lugares, tentando se esconder, arrumar um lugar mesmo pra ficar, e acabava se perdendo e morria lá dentro. Mas eu quero aproveitar e puxar uma lateralidade nesse assunto, né? Que uma característica que pode acontecer aí na região do Petar também, eu não duvido. Mas uma característica que acontece em alguns desses locais da Europa, é o local que você tem uma formação de caverna grande, e no caso das cidades europeias, acontece muito porque são cidades, né, milenares no mesmo lugar, e constrói e vai indo. Que é você se deparar com um complexo de caverna, às vezes na extensão da tua casa, sei lá. Eu me lembro muito da história da caverna de Denriqui
ou Denicuiu, eu não vou lembrar agora, que é na Capadócia, perto na região da Turquia ali. Na sua última viagem pra lá, né, Keller, você fez um estudo. Fui esses dias. Sou o Keller da Capadócia. E aí, foi um mano que morava lá e tal, que foi identificado na época, acho que como Suleiman, só que ele foi uma entrevista pra BBC, onde ele fala que ele sempre perdia uns animais por uma brecha que ficou na parede durante a obra da casa dele, assim. Caralho. Aí Caralho. os gatos entravam e sumia, tá ligado? Aí alguma coisa entrava e sumia. Aí ele ficou puto e ele falou assim, eu vou derrubar essa parede pra ver pra onde que eles estão indo, pra onde que eles estão fugindo, né? Aí quando ele derrubou, ele descobriu um complexo de caverna que tava abandonado há centenas de anos, que tinha 18 andares mais ou menos e mais de 600 residências, que foi usado por séculos, assim, por moradores da região. Provavelmente, tipo uma guerra, a galera descia, sacou? E tinha aquele grande complexo, assim. Era um grupo de cavernas que cabe 20 mil pessoas lá dentro, mais ou menos. São 18 andares, 8 são abertos à visitação hoje em dia. E é incrível de você ver, porque assim, é realmente uma cidade. Tem tudo lá dentro e é uma caverna, né? Uma parte era formação natural, outra foram formações que as pessoas foram desenvolvendo, né? Mas no geral, formações naturais. E aí entra também o que você falou, né? Pô, por que só deixam 8 andares abertos, não deixa tudo? Gente, entrar em cavernas, ou em catacumbas dessa cidade, mas já que o assunto hoje aqui é caverna, B.O. é extremamente perigoso, você não reparou. Então, é extremamente perigoso se você vai subir no Pico dos Marins levando um monte de gente com você, depois que vai ter que resgatar o bombeiro, né? Então, isso é prejuízo pro Estado, é prejuízo para equipes que podiam estar fazendo nada, podiam estar fazendo outra coisa. Então, quando você deixa um tipo de passeio desse livre, eventualmente as pessoas se perdem, alguém denuncia e aí o Estado tem a obrigação de resgatar. Então, quando você deixa essas cavernas aí, por exemplo, essas cavernas que ficam lá em... Qual o nome de Minas Gerais do lugar que o pessoal fala? Mas tem lugares aqui no Brasil, muitos lugares no Brasil, que é nessa pegada. Se você ir, a tua chance de precisar de resgate é muito grande. E aí o Estado vai ter que te resgatar. Por isso que não pode ficar aberto. Por isso que não é porque existe a passagem secreta do outro mundo, né? E se existir... Lá no Petar já aconteceu isso, Rafa. Existem lugares lá que são acessíveis e lugares que hoje em dia não se pode mais entrar, porque, é meio de mata atlântica, é muito grande, é selvagem, né? É uma selva ali no meio e é proibido entrar justamente por isso que você tá falando. Não tem segurança e não tem como chegar até lá. Então há lugares que, se acontecer algum acidente, seja a pessoa morrer ou não, se ela precisar que alguém vá socorrer, não tem como chegar. Então é melhor que não haja esse tipo de acesso. Também evitar lugar de desova, né? Sejamos francos. Seja em Paris ou no Brasil, alguém morrer dentro do lugar desse já era. Belfort Roxo tá foda, hein? É sempre bom tomar mais cuidado, né? E só pra somar também um outro cuidado é a própria saúde mental, né? Porque quando você tá numa caverna, nesse ambiente de isolamento, teu senso espacial fica diferente, porque você tá ali dentro, não tem sol, não tem luz, oxigênio diferente, você perde questão de som, né? No ouvido você perde... Orientação. Essa percepção de orientação. E se for uma caverna bem silenciosa, como provavelmente é o caso de várias também, o próprio som do seu corpo é uma parada que acaba ao longo do tempo deixando o cara meio maluco, né? Você vê coisa, ouve coisa. Isolamento é uma parada tensa. Sim, perfeito. E reforçar aqui, né? Não explorem cavernas sem guias nesse sentido, né? Eu vou dar um caso traumatizante pra vocês nem terem essa ideia. John Edward Jones era um cara bem aventureiro, apaixonado. Ele chamou em dupla, né? Eles foram em dupla com o irmão dele, né? O Josh. E eles entraram numa caverna que tava fechada. E tipo assim, gente, caverna é um negócio que, tipo assim, você dá uma topada, já era. Você vai entrar num buraco, não tem mais como te tirar. Você vai cair num lugar que tem água e que você não sabe se tem ar do outro lado, né? Tem o próprio fato das cavernas, muitas cavernas têm saída de gás natural, então pode te matar. Tem cavernas que são tão profundas ou funcionam de maneira tão esquisita que o oxigênio acaba, né? Aquelas cenas lá dos mineradores entrando com os canarinhos, né? Pra ver se o canarinho morre porque ele é mais sensível, quer dizer que aquilo tem um perigo que a gente não tá vendo, né? Nesse caso foi bizarro aí porque o cara simplesmente entrou de cabeça num buraco, numa dessas cavernas, e ele ficou enganchado lá dentro e... Cara, dezenas de bombeiros, ninguém conseguiu tirar o cara morreu lá e tá lá ainda. Tá lá ainda? Tá lá ainda nesse sentido, né? Só pra somar isso que você tá falando também, Andrei. O cara,
Ele sabia o que ele estava fazendo, tá? Era a profissão dele, ele fazia isso. Ele se confundiu, ele achou que estava numa outra entrada da caverna em que tinha um formato que ele poderia ir descendo. Então, quando ele entrou na caverna para descer, ele estava achando que era outra caverna. E aí parou, e aí ele não conseguia nem ir pra frente e nem voltar mais, que foi ali onde ele acabou morrendo naquela posição. Sim, sim. Pesado, hein? E aquilo também, né? Se você encontrar uma caverna com o seu formato de corpo, jamais entre nela. Fica aí a dica aí. Ai, deixa eu falar que uma vez eu entrei num buraco assim. Ai, meu Deus, Ira! Lá no Petar. Ah, mas foi muito bom, foi muito bom. Isso é uma gente. referência a um mangá desenhado pelo Junji Ito, Junji Ito. né? A Falha de Amigara, que é traumatizante demais. Fala, Ira. Então, é traumatizante, realmente é claustrofóbico, são mixed feelings, gente, assim, mas eu tava com monitor, eu estava num Petara, numa caverna que Da a hora. gente conhecia, tinha todo um estudo e tal, super seguro. Aí, em um trecho da caverna, entra quem quiser, porque a maioria das pessoas realmente tem medo só do lugar fechado. E aí tinha um corredorzinho que a gente deitava, a gente ia se rastejando. Aí a gente entrava, ia se rastejando, depois entrava numa outra sala, assim, de caverna, né? Um buraco, assim, no meio. Depois entrava de novo no chão, ia se arrastando e saía onde tava a galera. É assim, foi bem curtinho o trecho, foi aterrorizante, mas foi muito emocionante fazer isso. E é impressionante, você falou que tava com monitor, pô, tinha computador lá dentro, sacanagem, tô brincando. Vamos para a pauta. Vamos. Esse é aquele momento que no meu Instagram DM fala: Andrei, cheguei na parte daquela tua piada, eu te odeio. Vamos lá, eu também me odeio. A gente tem algumas cavernas aqui super misteriosas, muitas ligadas às questões aí folclóricas, mas também não apenas isso, né? A gente tá falando aí de cavernas que só tem essa mítica em volta, né? Então, por exemplo, tem cavernas de Yucatán, no México, né? Que são cavernas que foram utilizadas pelos antigos maias, né? Conhecidos como cenotes. Essas cavernas foram formadas há 66 milhões de anos atrás, né? Quando você tem a teoria é que teve um asteroide gigantesco, né? Que teria causado essa península de Yucatán. Inclusive, seria esse um meteoro que extinguiu os dinossauros. Então, não é qualquer meteoro. Teria aberto esse complexo de cavernas. A água teria se infiltrado na cratera e contribuiu para a formação desse sistema de cavernas subaquáticos, né? E é um complexo inundado, interligados, que são conhecidos como sistema de Saqueactum, que é considerado uma das cavernas subterrâneas mais extensas do mundo e que foram descobertas, assim, depois de um tempo, né? E lá você tem diversos resquícios ainda de civilizações antigas, né, dos maias, né? Então, por exemplo, em 2017, né, 2 mergulhadores que se aventuraram por uma dessas passagens estreitas inexploradas com apenas 71 centímetros de abertura, ou seja, igual a Ira, É louco. que revelava um portal para uma câmara completamente diferente do caminho que já era explorado. Então eles descobriram um local surpreendente de pelo menos 11 mil anos de exploração, em que o pessoal da época utilizava para extrair uma espécie de coloração do minério, uma coloração vermelha. Então você tem aí diversas questões culturais envolvendo, né? Então, provavelmente eram cavernas extremamente ritualísticas, né? Eles usavam essas tintas para diversos propósitos rituais, né? Inclusive para enterrar seus mortos, né? Então tem aí todas umas evidências pré-históricas com relação a essas cavernas super complexas, né? O que é interessantíssimo, né? Lembrando que também eram, em vários locais, são as únicas fontes de água doce, porque rola uma filtragem natural também para a água chegar ali dentro, né? A partir de chuva e por aí vai. E um outro ponto, que algumas dessas cavernas têm ecossistemas bem específicos. Porque como tá isolado há muito tempo esse ecossistema do lado de fora, tem umas paradas que só funcionam ali, né? Só existem ali, só existem naquele lugar. É mais uma característica que torna muito especial e dá essa impressão de outro mundo, né, mano? Sim, total. Uma coisa muito foda também nisso, né, de outro mundo, que o Kelly acabou de dizer, que você falou, né, sobre quando houve o asteroide, caiu, e aí houve todas as explosões. E eu vou ter que falar do Petar de novo, gente. Infelizmente, é minha única referência e vivência, então eu vou ter que falar do Vale do Ribeira, vou ter que Mas falar. a tua única referência é um sistema de 15 mil cavernas. Se tem alguém que pode falar que é você, a caralho. melhor do Brasil, assim. E falando disso, né, casando com isso, desde que o Keller tinha falado, né, de sistemas, né, e o que o Andrei falou agora de explosões, de quando teve o asteroide, mas também de outros movimentos na Terra, movimentos que marcaram a Terra, como que normalmente acontece com movimentos de placas tectônicas, né, são aqueles movimentos, assim, muito grandes que separaram alguns continentes.
que mudaram alguns continentes, isso há muito tempo atrás. E lá no Vale do Ribeira, no Petar, uma das provas que a gente tem históricas sobre isso é que tem uma caverna em que ela tem as pedras, as rochas, elas são um tipo de rocha argilosa que não é da região, não é do Brasil, ela vem de outro lugar do mundo, que foi durante esses movimentos das placas tectônicas, né, que algumas subiram e outras desceram, e aí parte dessas rochas foram parar lá, assim como algumas das rochas daqui foram parar em outros lugares também. Assim, como o Andrei falou, é um complexo muito grande, é um dos maiores complexos de cavernas do Brasil. Existem outros, mas falando aqui do sudeste de São Paulo é o maior. Então, existem rochas, existem ali toda uma biodiversidade da Mata Atlântica que a gente tem aqui no Brasil, e no meio disso tudo ali há um negócio estranho, sabe? E essas rochas, esses materiais vieram desses movimentos. Agora eu não vou saber qual. Os monitores ambientais lá em Registro sabem, porque são eles mesmos que passam essas informações pra gente. E pra pontuar aqui o quanto isso tem a ver com agente social também, os monitores são as pessoas ali da região, são os ribeirinhos, são as pessoas das comunidades tradicionais que depois se formam em monitoramento ecológico ambiental para que as pessoas conheçam as cavernas e conheçam também a sua história e os seus pontos científicos. Cara, então vamos falar de uma caverna aqui, brasileira. Um sistema de cavernas brasileiro. São as cavernas de São Tomé das Letras. Pronto. É agora. Nossa! É agora. Essas cavernas viram coisa que caverna nenhuma viu. E não queria ver. E que eu diria, se pudessem escolher, talvez elas não optariam por ver, inclusive. Com certeza. Exatamente. Saudades, São Tomé. Abraço, hein? Olha aí, fazer um, ó. Mandar mensagem pra grande rota aí, ó. Fazer um São Tomé aí, ó. Trick Trip Pocket, São Tomé. A caverna pro Keller. Oi, sumido. Eu vou lá, hein? Falar um oi. Pra caverna. São Tomé das Letras, pra quem não sabe, possui várias cavernas e formações rochosas, algumas das quais são envoltas dentro desses mistérios e lendas locais, né? São Tomé das Letras é aquele lugar que tem aquela fama de ser um lugar místico, mágico, que envolve, tipo assim, que leva pessoas do mais alto bicho grilístico a frequentar, né? Envolvem plantas, né? Plantas, ervas, orégano, né? Tem várias ervas, assim, né? Várias coisinhas. Cogumelos, assim, né? Fungos e cogumelos. Que vocês estão fazendo um julgamento muito... Não tem cogumelo em Belfor Roxo. Não tem. Eu não estou julgando, na verdade eu estou deixando um sinal aqui nesse programa. Não tem, aqui é a maconha mesmo, aqui é a cocaína. Vamos lá, tem a famosa Caverna do Sobradinho, a Gruta do Labirinto, a Caverna Quebra-Corrente, né? Todas elas têm relatos místicos fortíssimos, assim, né? Alguns dizem que são portais mágicos, né? Que conduzem pessoas para outra dimensão. Tem pessoas que falam que tem bases extraterrestres, né? Que OVNIs sairiam dessas cavernas e coisas nesse sentido. Uma em especial é a tal Caverna do Carimbado. E tem esse nome porque existe a lenda de quando você entra na caverna, você sai transformado. Então, meio que o nome vem porque você meio que recebe um carimbo. Você é o carimbado, né? Quem é carimbado é você. Exatamente. E aí também tem muitas lendas locais, né? Principalmente relacionada a serem partes do transporte para Machu Picchu no Peru. Cara, eu adoro essa história. Essa história tem duas versões que são incríveis, porque a primeira versão, assim, tem várias outras, mas as duas mais conhecidas são. A primeira versão é que é um túnel físico, que você consegue entrar por ali, andar os, 3, 4 mil quilômetros e chegar a Machu Picchu, por dentro da caverna. Isso era uma aventura realmente impressionante. E a segunda versão, e mais mística, que é um portal que você entra em certa profundidade da caverna, certo distanciamento ali da caverna, você encontra um portal que vai que vai te jogar lá em Machu Picchu. Vai te dar um respawn ali. Tem. Eu queria as duas. Eu queria tanto que isso fosse verdade. Sabe aquela fake news? Qual fake news você queria que fosse verdade? Meu, já pensou se a gente aqui em São Tomé, e aí você, em um portal, plim, a gente estaria lá no Peru? Seria sensacional. Puta. Beleza. Seria uma delícia mesmo. A gente ia estar lá no Peru, é uma frase de construção belíssima.
Falando nisso, né? Dizem assim, tem várias teorias do porquê que essas lendas começaram a surgir, né? Tem um caminho que a gente sabe que existiu, né? Que é o tal do caminho do Peabiru, que seria um caminho utilizado pelos povos originários do Brasil, né, os povos indígenas, que realmente seria conectado. Ele existe, ele historicamente tem pontos que se encontram ele não é uma lenda, ele existe sim geograficamente. Sim, o caminho de Peabiru existe. É real. Existiu, sim. pelo menos, né? Tem coisas aí. É. Mas os efeitos... tanto que misturaram aí com o pessoal de Ratanabá, que o tal do caminho de Peabiru que daria pra chegar, sei lá, no Egito, tá ligado? Então tem coisas assim. Mas aí essas pessoas, né? Aí não sei quem, não estou acusando ninguém aqui nesse programa, mas aí as pessoas pegam pontos históricos e transformam em outras coisas. O caminho de Peabiru, ele existiu, ele existe, aqui no Brasil mesmo tem vários pontos onde tem sinais históricos dele. Agora, essa outra coisa aí, entendeu? Em que essas outras pessoas que eu não sei quem, não estou acusando ninguém, falam, isso não. É só pra constar pra galera que tá ouvindo, se nunca ouviu falar, a ideia do caminho do Peabiru é que seriam umas rotas migratórias dos povos originários, dos povos indígenas do Brasil, que conectariam o Oceano Pacífico, que tá lá do outro lado, né, até o Oceano Atlântico, que a gente tem aqui. E tem vários locais, caminho por onde vai. Passaria pelo Paraná, tem aqui em São Paulo, se eu não me engano, em Itu, se fala muito sobre ter sido um dos locais por onde se passava, né, por ali. Tem a rota de uma coisa meio mitológica também, porque não era todo mundo que fazia esse rolê, e não era todo mundo que fazia o rolê inteiro, né? Então quem fazia tinha as histórias que colonizavam, contavam na época dos colonizadores e por aí vai. Então tem esse caminho, mas existe registros históricos de que ele é algo que existia. Os bandeirantes destruíram, sabe, os colonos destruíram justamente por ser caminho dos povos indígenas, onde se escondia, onde corria para as matas, então, e ao longo dos anos. A gente, desculpa, tô parecendo historiadora aqui hoje, eu nem sou historiadora, gente, eu nem sou educadora, eu só estou me metendo. Você sabe e fala, é sobre isso. Você é aquilo que você quer ser. Tudo que quiser. Cara, tem uma caverna que me deixou chocadíssimo, mano. Que essa caverna é irada, que é a caverna de Royston, na Inglaterra. Choquito. O que é a caverna de Royston? Até 1742, não havia registro da caverna, que foi descoberto totalmente por acaso ali a partir daquele ano, né? Um trabalhador estava escavando fundação para uma nova bancada no mercado da manteiga, na cidade de Royston, em Hertfordshire. Ele fez uma descoberta bastante notável, né? De uma pedra de moinho enterrada no solo, né? Abaixo do qual tinha um poço que levava a uma espécie de abertura. E o jovem fez tudo aquilo que a gente falou pra você não fazer. Ele foi se enfiando, né? E aí ele foi explorando o poço, explorando. Cara, ele viu que qualquer coisa que tivesse lá tava meio enterrado, tava bem coberto de terra. E depois de remover o solo, né? Os habitantes de Royston foram surpreendidos com uma visão muito doida. Eles acharam uma câmara em formato de sino, meticulosamente esculpido na rocha abaixo do centro da cidade, adornada com antigas esculturas. Elas estão esculpidas nas paredes internas dessa caverna em formato de sino, né? E você tem esculturas do Ricardo I, de Maria José e Jesus, da Santa Catarina, sim, o Estado brasileiro, mentira. Provavelmente tinha uma santa chamada Catarina, não sabia disso, né? Que retratada, né, com a roda na qual o imperador Maximiano ordenou sua execução, um homem empunhando uma espada, possivelmente São Jorge ou São Miguel ou São Cristóvão, com o seu cajado e uma criança às costas, né? Tem também representação de uma tal de Shila Nagig, ou Shila Najig, eu não sei como é que faz a pronúncia correta aqui, né? Que seria uma figura de uma mulher nua com genital exagerada, usado para decorar igrejas na época, assim, todo o Reino Unido, né? E na Irlanda, era uma espécie de lenda que você afugentaria maus espíritos, né? Esse tipo de imagem, né? Então também tem outra imagem curiosa que retratava uma pessoa segurando um crânio na mão direita e uma vela na esquerda. Teoricamente, acredita-se que representa um símbolo de iniciação. Qual é a teoria geral? É que essa caverna seria uma caverna de iniciação para uma espécie de ordem oculta ou ordem esotérica bem mais antiga. E aí você tem várias teorias, né? Que misturavam uma porrada de coisa, né? Aparentemente. Misturava as coisas da Inglaterra, né? Tipo assim, você misturar esse cristianismo com lendas folclóricas da região e coisas nesse sentido. Então, a ideia principal é que existe uma hipótese, né? De que talvez tenha sido uma caverna utilizada para a iniciação de templários
porque teria partes da escultura, né? Tá meio quebradinho, então a galera não pode confirmar, de uma galerinha com cavalinho, né? Que era um símbolo muito usado dentro da simbologia templária, né? Inclusive, algumas dessas esculturas o pessoal teoriza que poderia representar aí o Jacques de Molay, né? O que seria o grão-mestre aí dos Cavaleiros Templários, né? E essa ideia pode ser algo até mais antigo, usado por outras civilizações também, cultos religiosos, por exemplo, romanos, né? Poderiam utilizar, celtas poderiam utilizar para os seus deuses também. Então é interessante essa ideia. E os cristãos deram uma continuidade, né? Exatamente. Como as coisas eles podem ter apagado, riscado e pintado por cima e não tem mais como saber. Mas é uma ideia boa. Isso não é uma coisa impossível, porque a caverna tá aí, né? A gente vai e ela continua, né? O Petar vai estar lá, está lá há muito tempo, está hoje e continuará a estar por muitos outros anos, assim. Então é possível que tenha essa reciclagem, né, do uso. Perfeito, perfeito. Então é uma caverna aí cheia, cara, como toda coisa na Inglaterra, né? Tem umas coisas esotéricas, umas maluquices ali que ninguém sabe de quem é, mas seita maluca, né? Então fica aí uma evidência interessantíssima de uma caverna que eu nunca tinha ouvido falar até a criação e elaboração dessa pauta, né? Parabéns, Tati. Mais uma pauta muito boa que ela fez pra gente. Valeu demais. A próxima caverna é a caverna de Longyou, na China. Cara, essa caverna é muito legal. Ela é chamada de Câmaras de Pedra do Xiaonanyang. São um complexo de 24 cavernas artificiais construídas na geologia de arenito da colina de Fenhuan, na província de Zhenjiang, na China. Vocês gostaram do meu chinês agora, hein? Meu mandarim aqui agora. Seria um complexo subterrâneo. As fotos são inacreditáveis, assim. É um negócio muito legal. Dá pra ver que a estrutura, ela é gigantesca. Qualquer sociedade que tenha construído ela, usou muita gente pra construir, né? Tem uns pilares centrais. É muito maneiro. E você vê que a própria escavação, como é uma terra, né? Uma pedra de arenito, né? Então ela é uma terra uma pedra mais porosa. Acredito eu que seja mais fácil de fazer essa escavação, né? Então você consegue ver as linhas, né? Provavelmente as ferramentas que usaram pra escavar essa parada, né? E assim, né? Achei diferente. Eu não conhecia essa caverna também, Tati. Obrigada, viu? Também não conhecia até essa pauta. Eu nem sabia que se considerava caverna artificial, né? Eu achava que já seria construção alguma coisa. Não fazia ideia que tinha isso. E aí você tá falando, apesar de você tá falando sobre essa caverna maravilhosa, ficou martelando na minha cabeça nesses minutinhos aqui, sabe? Caraca, caverna artificial. E eu fiquei pensando, questionando. Aí eu vi a foto dessa caverna e pensei, seria nosso metrô, as nossas estações de metrô, uma caverna artificial? Porque, ficou muito parecido até. Futuramente. Parece aqueles metrôs da União Soviética, né? Os trens da União Soviética, que era tudo estiloso, assim. É muito bonito as imagens e você tem que pensar o seguinte: não dá pro cara, às vezes, fazer de baixo pra cima a construção. Então ele tá lá, ele começa pelo teto e vai descendo, e vai retirando o conteúdo. E é provável que já tinha alguma caverna nessa localização, né? Talvez, E a galera só continuou a trabalhar. Alguém tava jogando Minecraft nessa época, né? Com certeza. É exatamente assim que você faz. E, assim, de acordo com a lenda, a descoberta dessa caverna, cara, foi bem recente. Foi em 1992. Tinham alguns agricultores, parte da população local da província chinesa de Zhenjiang, né? Que cada vez eu falo diferente, né? Porque existem muitos dialetos dentro do mandarim. Pra acertar as várias etnias, né? Os vários dialetos possíveis. Exatamente, pô. Até é respeitoso da minha parte, né? Perfeito. Que, enfim, eles estavam intrigados com o mistério de um lago, aparentemente sem fundo, situado próximo de uma colina, e eles começaram a drenar esse lago. O trabalho levou cerca de 17 dias, foi bem árduo, né? Mas quando eles conseguiram visualizar o que tinha lá embaixo, eles viram uma entrada pra uma caverna, e assim, eles ficaram tipo assim, cara, será que a gente vai encontrar algum metal precioso, alguma coisa nesse sentido? E eles encontraram essa estrutura bastante peculiar de arenito, né? Que revelava grandes cavernas artificiais e 19 cavernas menores. Então, assim, são cavernas gigantescas, que, como o Keller falou, né? Parece que eles são construídas de cima para baixo, né? Então eles são menorzinhas em cima, né? E eles vão se abauluando embaixo, né? Mais largo na parte do solo, né? São 5 independentes que têm dimensões que variam de 18 a 34 metros, com alturas de até 20 metros, né? Com colunas gigantes. O que deixa claro que foi produzido pelo homem, né? Ou não, né? Após a propagação da notícia da descoberta na China, né? Surgiu a primeira proposta de que a caverna era uma maravilha natural obscura. Só que devido ao desenho e à formação, que é completamente diferente, essa teoria começou aí, né? Cara, você vê literalmente as colunas da parada, né? Não tem como, cara. São colunas, tá em camadas, tem uma organização nas camadas, tem até um senso estético, né? De como a coluna segue o ângulo dela. Tem como. E aí que tá.
quem fez essa porra? E aí tem alguns estudos que falam que provavelmente essas cavernas foram construídas entre 206 a.C. a 23 depois de Cristo. Então, é uma variação aí de algumas centenas de anos, né? Que essas cavernas poderiam ter sido construídas e que falam que poderiam ter pertencido à dinastia Han Ocidental, que sugere, enfim, que essa caverna tem mais de 2.000 anos, né? Porém, mesmo com essas informações e métodos tecnológicos, olha que interessante, a gente não tem muita ideia de como essas cavernas foram formadas exatamente, né? De que tipo de tecnologia usaram, né? E eu acho que não faz sentido a gente falar de ET aqui, tá, gente? Acho que esse é o tipo de coisa do tipo, cara, como é que foi feita essa produção, né? Porque não é simplesmente você pegar um cinzel e um martelo e sair por aí abrindo buraco, né? Provavelmente teve bastante esforço, né? E por trás dessa caverna existem várias teorias, né? Que teriam sido uma espécie de palácio secreto, talvez um bunker militar. Então existem vários pesquisadores que se debruçam sobre essa origem que até hoje a gente não tem exatamente a resposta. Mas é muito louco que a escala da China é sempre absurdo desde sempre, né? Nunca é uma coisa simples, é sempre uma escala, um conceito muito grande, cara. E falando aqui da última caverna da noite, né? Nós temos aqui a Caverna dos Cristais do México, né? E, cara, isso aqui é maluquice. Porque o que acontece? A Caverna dos Cristais é conhecida também como Cueva de los Cristales, né, que fica localizada na mina de Naica. Tem dimensão aproximadamente de 10 por 30 metros, né? Seria uma caverna natural. Eu ia falar uma caverna orgânica, né? Foi uma caverna orgânica, né? Caraca, que horrível que deve ser uma caverna orgânica. Algo do Giger, né? A parada é que, cara, se você olha as fotos, é um negócio inacreditável. Parece que você tá tentando... Sabe aquelas pedras que são geodos que você abre e tem uns cristalzinhos dentro? Que é meio oco, né? É como se fosse uma caverna feita disso. Ó, eu acho que pra visualizando pra mim, é assim, é a caverna do super-homem. Boa. Sabe? Do super-homem do Christopher Reeve. Perfeito. Sim. Sabe? Aquela caverna lá de Krypton, é aquela caverna. Ótimo. Só que, para além disso, qual é a parada? A parada é que essa caverna, ela é extremamente mortal. Porque o que acontece? Ela teria sido descoberta por acidente, né? Durante a atividade de mineração na região, mais ou menos ali nos anos 2000, né? E a caverna possui 300 metros de profundidade e contém alguns dos depósitos mundiais de prata, zinco e chumbo. O maior cristal encontrado lá tem 11 metros, pra vocês terem a noção. 4 metros de diâmetro e pesa em torno de 55 toneladas. Imagina a quantidade de limpeza energética que os esotéricos conseguem colocar aí. Tu entra nessa caverna aí, tu sente sua alma sendo chupinhada, assim, depois ela fica limpinha, fica lisa, como um peito de frango. Lisa. Raios gama também, né? Você vira assim o cristal e faz... Vocês quase acertaram. É quase isso que essa caverna faz. Pra comer de conversa. É uma caverna que pode chegar facilmente a 60 graus Celsius por causa dessa formação. Caralho. Já começa aí, mas calma. A umidade chega em torno de 90% a 100%. E tem também um ambiente superácido. O que isso significa? Significa que essa umidade... Estufa. Não, além disso, né? Faz com que os fluidos se condensem nos pulmões, fazendo com que você possa desmaiar. O cara pode morrer afogado ali. Então, assim, é uma caverna super perigosa de entrar. Você tem que entrar com alguns equipamentos e tal. Mas não deixa de ser inacreditável, né? Talvez se não fosse isso, talvez ela seria uma caverna super turística, né? Mas ela não pode justamente por essas questões aí, né? As fotos são lindas, né? Só o Superman mesmo. Por isso que só um Meu Deus do céu. Niano. Kryptoniano. Isso, pode entrar nessa caverna. Esse cara aí. Isso aí, esse cara aí dos cristalzinhos aí, sabe? E, cara, muito maneiro, né? Cara, eu amo esse assunto de caverna. Eu sou cagão, eu não entraria em coisas muito aprofundadas e tal. Eu tenho curiosidade, mas eu não tenho esse culhão aí, não. Mas, cara, é impressionante mesmo. É impressionante mesmo a variedade de cavernas que tem, mano. É muito maneiro. Olha, eu sou apaixonada por caverna, né? Sou suspeita pra falar. O Petar, esse grande complexo, mesmo morando lá e mesmo indo até lá, né, as cavernas, mesmo fazendo os passeios, ainda assim eu não conheci 1% lá da região. E mesmo o pouquinho que eu conheci, sim, foi muito incrível, né? Que eu já contei aqui pra vocês. Eu já passei em caverna, assim, com água, que você tem que passar com binóculo, sabe? Isso é da hora. Já entrei em caverna que passava-se por parede super estreita, depois entrava em outro lugar gigante, rochas diferentes. Eu acho que é um lugar místico, desde místico esotérico, assim como místico científico mesmo, sabe? Um ambiente que é sugestivo de ser misterioso, de ser de terror, de ser assustador, sabe? É um ambiente que te leva a viajar numa meditação esotérica e te leva a viajar sem você acreditar em nada também, sabe? Só de estar ali naquele lugar. É muito foda. Acabei minha palestrinha de novo.
Não, a gente tem que procurar o patrocínio de... Como que é o lugar? Eldorado, não? Que chama lá? Eldorado, a Caverna do Diabo fica em Eldorado É. e o Petar fica em Iporanga. Cadê o patrocínio? Patrocínio Prefeitura de Eldorado. Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. É isso aí, gente. Me siga para mais dicas de turismo. Exatamente. Perfeito. Você quer falar do podcast? Você tá gravando lá, Ira? Posso falar. Aproveita e fala então, faz um jabá aí. Além do Petar, que é um parque gigante com mais de 300 cavernas lá no Vale do Ribeira. Pra quem já me conhece aqui, né, já tá acostumado com as histórias de registro. Eu comecei um projeto lá com o Douglas Campeão, que ele faz parte do Contour na cidade, para falar sobre cultura, falar sobre a nossa história, meio ambiente, pontos históricos e todas as maravilhas que tem ali na região e o turismo que a gente tem lá no Vale do Ribeira. Então, até sair esse programa, eu acho que a gente não lançou ainda, mas futuramente a gente tem aí o Pod Vale do Ribeira, que é um podcast de turismo e cultura da região, onde estarei falando mais sobre esses assuntos, como o Petar e muito mais da região. É isso, gente. Olha aí, o link vai estar aí no post do episódio. E é isso, gente. Muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. E essa mesa maravilhosa. O que você achou, galera? Qual caverna você gostaria de visitar dessas que a gente falou? E qual que ficou faltando no episódio? Comenta com a gente. E aquilo, não olhem para trás. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.